Inscreva-se. O mistério dos discos dropa. As montanhas de Bayan-Karaulá são uma das áreas mais isoladas da Terra. A cidade mais próxima é Lhasa, no Tibete, a uma distância de 640 quilômetros ao sul, por um terreno inacessível. Atualmente, está sendo habitada por tribos de pessoas muito distintas dos povos que moram nas redondezas. Denominados dropas, eles não se encaixam em nenhuma categoria racial estabelecida pelos antropólogos. Em primeiro lugar, eles são de pequena estatura. A altura média de um adulto é de 1,25 m. São amarelos, suas cabeças são desproporcionalmente grandes, quase calvos, e seus olhos são grandes e azulados. Seus traços são praticamente caucasianos e seus corpos são sumamente delgados e delicados. O peso médio de um adulto é de aproximadamente 50 quilos. Em 1938, Tipo Tei, professor de arqueologia da Universidade de Beijing, conduzia alguns dos seus estudantes em uma expedição a uma série de grutas que se entrelaçam nas montanhas de Bayan-Karaulá, entre as fronteiras de China e Tibete. Conforme entravam, deram-se conta de mais cavernas. Era um sistema complexo de túneis artificiais. As paredes eram quadradas e cristalizadas, como se o corte na montanha tivesse sido realizado com uma fonte de calor extremo. Dentro das grutas, acharam sepulturas e estranhos esqueletos. Essas ossadas eram pequenas e delgadas e com o crânio muito desenvolvidos. A princípio se pensou que as grutas haviam sido lar de uma espécie desconhecida de primata. Porém, essa ideia se descartou ao encontrar os esqueletos enterrados. O professor Tipo Tei indagou: quem conhece algum primata que enterra outro? Sob as paredes havia pictogramas copiados do céu. O sol, a lua, as estrelas e a terra com linhas de ponto que os conectavam. Entretanto, faltava ainda o descobrimento mais fantástico de todos. Semi-enterrado devido à sujeira da gruta, havia um disco de pedra obviamente feito por uma mão de uma criatura inteligente. O disco media 22,7 centímetros de diâmetro e 2 centímetros de grossura. Também tinha um buraco no centro perfeitamente circular de 2 centímetros de diâmetro. Dali surgia um sulco fino em espiral. Havia caracteres escritos exteriormente. Esse disco é datado entre 10.000 e 2.000 anos de antiguidade, muito mais antigo que as datações das grandes pirâmides do Egito. Contudo, não foi o único. No total havia sido encontrado 716 pratos, e cada um com caracteres diferentes. Os discos haviam sido etiquetados junto com os restos dos achados da expedição e guardados na Universidade de Beijing, desde o dia do seu descobrimento. No decorrer de 24 anos, outras pessoas haviam tentado decifrar as estranhas inscrições nos círculos, porém, sem êxito algum. Foi o professor Thais um dos que, em 1962, se interessou pela editoria dos discos e se propôs decifrar o seu significado. Ele e seus colegas descobriram que os sulcos espirais não eram simples desenhos, mas também uma escritura incrivelmente antiga, gravada de algum modo desconhecido e de um tamanho quase microscópico. Se isto for certo, seria a escritura mais antiga do mundo, já que, como exposto anteriormente, os discos têm antiguidade de 8.000 a 12.000 anos. Para começar, o professor, com a ajuda de uma lupa, foi transcrevendo minuciosamente os caracteres do disco para o papel. Uma vez que os caracteres dos discos foram copiados, o professor Tsun Unui e seus colegas começaram a ardua tarefa de tentar decifrar o seu conteúdo. Finalmente, intercambiando o desenho com palavras e frases, chegou a decifrar parte do código ou escritura. Feito isso, se dedicou a ordenar o disco de forma mais coerente que pôde, e assim fazer uma transcrição parcial. A história contada nos discos era simplesmente assombrosa. O professor passou para o papel a transcrição, assim como suas conclusões e o apresentou na universidade para sua publicação posterior, mas foi censurado. Em 1965, inesperadamente, um artigo escrito pelo filósofo russo Vyacheslav Saisyev apresentou na revista alemã das Victárias do Universo e na revista anglo-russa Sputnik, contando a história dos discos e um extrato sobre o que havia sido decifrado pelo professor Tsun Unui. Os círculos contam a história de uma nave espacial procedente de um planeta longínquo que teve de realizar um pouso forçado nas montanhas de Bayan-Karaulá. Os tripulantes da nave Dropas buscaram refúgio nas grutas das rochas e, apesar de suas intenções pacíficas, os Dropas nunca foram compreendidos pelos membros da tribo Han, os quais ocupavam as cavernas vizinhas. Eles temiam que fossem inimigos e que queriam apoderar-se de seu território. Perseguiram e mataram alguns Dropas. Quando finalmente a tribo compreendeu a sua linguagem, por sinais, admitiram no seu território, ao saber que eram recém-chegados e tinham intenções pacíficas. Os discos também contam como os Dropas não conseguiram reparar os danos da nave e ficaram impossibilitados de voltar ao seu planeta de origem, tendo de viver na Terra.